Jesus diz assim que tudo aquilo que nós pedimos, Pai, em nome dele, ele nos concederá, irmão. Aleluia. Tudo aquilo que você pediu a Deus, nós vamos ver através da palavra do Senhor. Tenha fé que você vai. Mateus 26. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Fala conosco um pouco mais através da tua palavra, Jesus. Tenha misericórdia de nós. A tua palavra é a verdade, Senhor. A tua palavra liberta e cura. Eu te peço, Senhor, em teu nome, Jesus. O Senhor disse que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai em teu nome nos será concedido, e uma vez mais em teu nome eu te peço, fala conosco através da tua palavra, para que nós possamos sair daqui, meu Pai, feliz, cheio de graça, de amor e de paz, com a alegria do teu Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Irmão, no versículo 30, nós vamos meditar um pouquinho no texto aqui, mas o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção nesse versículo aqui, diz assim, no versículo 30 diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quem cantou esse hino? Jesus. É o único momento na Bíblia que a gente vai ver que Jesus cantou um hino. Deus, glória a Deus. E tendo cantado um hino, Aleluia, ele Deus. saiu para o monte. É Deus. O Monte das Oliveiras. Jesus ia no monte todo dia, irmão. Isso aqui vale até para nós, bispo. Eu estava lendo, todos os dias Jesus ia no monte, ele ensinava todas as manhãs e passava a noite no monte orando. Todos os dias Jesus estava no monte orando e de manhã ele estava ensinando na sinagoga. E esse dia ele cantou um hino. Se você ler um pouco antes aí, foi logo após a ceia. Jesus acabou de ceiar, foi a última ceia com os discípulos dele. Ele acabou de ceiar e cantou um hino e foi para o monte. E de lá do monte, ele ia para outro monte que ia ser o Monte do Calvário. Que lá ele ia ser preso, a gente vai ver aqui. Ia ser crucificado. E o que me chamou a atenção, bispo, é porque que ele cantou um hino. Isso aqui serve de um ensinamento para nós. Jesus, você acha que ele cantou? Tiago diz, se eu não me engano, é no capítulo 5, não lembro o versículo. Tiago diz que quando a gente está feliz, a gente deve cantar hinos de louvor. Quando a gente está triste, a gente deve orar. Mas Jesus não cantou ali porque ele estava feliz, não. Porque Jesus, ele é Deus e ele é o homem ao mesmo tempo. E a parte de Deus dele, com certeza, já tinha revelado para ele, e a gente vai ver que isso é fato. A gente vai ver aqui no texto que a gente vai ler agora. A parte de Deus dele já tinha revelado para ele que aquela noite, aquela madrugada não ia ser boa. Naquele dia no monte, depois das orações dele ali, ia chegar um exército de soldados lá e ia prender ele. Ele sabia que naquela madrugada, no dia seguinte, eles iam tecer uma coroa de espinho e ia colocar na cabeça dele. Talvez esse espinho entrou na cabeça, não só na cabeça, na testa, talvez até nos olhos dele. Ele sabia disso tudo. E isso serve, eu volto a dizer, um ensinamento para nós. Você tem louvado a Deus só nos dias bons. Só nos dias de vitória, de conquista. Mas nós devemos aprender com Jesus e louvar o Senhor em todo o tempo. Aleluia. Mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias de dor, nós devemos alegrar, cantar ao Senhor. Então, coloca hinos de louvor na sua casa. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em meio dos louvores. Então, começa a ouvir hinos de louvor. Talvez você tenha parado de ouvir hino de louvor e Deus manda te falar, volta a ouvir. Talvez você tenha voltado até a ouvir música mundana. O sertanejo que você gostava de ouvir, o forró. Então, a Bíblia diz que nós devemos louvar o Senhor com cânticos e hinos espirituais. Deus, é com cânticos e hinos espirituais. Um dia o irmão falou comigo, mas não posso colocar aqui no meu som, aqui do meu carro, uma música de Roberto Carlos, você só fala em amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, não tem como você ouvir. Eu vou ouvir um Roberto Carlos aqui em nome de Jesus. Não tem como você fazer isso. A Bíblia nos ensina a louvar o Senhor, adorar o Senhor com cantos e hinos espirituais. Deus, aleluia, Deus. Se você está na prova, se você está na luta, se você está passando por aflições, porque sempre tem aflições. Não adianta a pessoa achar que a vida do crente é um mar de rosa, porque o crente ele passa mais dificuldade e aflição do que qualquer outro. Por quê? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado para Deus. Você foi chamado para morar no reino de Deus, irmão.
Você foi escolhido para o Senhor, eu volto a dizer. Você é uma ameaça para o diabo. Você acha que ele vai te deixar? Você acha que ele vai te abandonar, vai abrir mão de você assim tão facilmente? Então, essa aflição, essa dificuldade, essa luta que você tem passado diariamente é por causa do Espírito Santo de Deus que habita em vós. É por causa do seu chamado, é por causa daquilo que Deus tem, é porque o diabo ele sabe do que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que nem olhos viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem o que Deus tem preparado para aquele que o ama. E você ama o Senhor Jesus, você não tem vergonha de Jesus, você entregou a sua vida, você fez aquilo que ninguém fez. Se você ir na praça e convocar lá uma multidão de gente e perguntar no meio daquela multidão quem que aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você pode contar nos dedos da mão e talvez nos dedos de uma mão só. E você fez isso. Você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Então, não entristece com isso se você não está vivendo dias bons, está vivendo dias ruins, mas tenha certeza que os dias bons virá. Persevere, continue na presença de Deus, não afasta dos caminhos do Senhor, irmão. Amém? Amém, Jesus. Aí diz assim, no versículo 36, diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Irmãos, esse Getsêmani é um jardim que tem lá no monte onde ele orava todas as noites. E ele levou os discípulos com ele e mandou eles assentar enquanto ele entrava no jardim para orar. E falou com os discípulos para ficar lá e vigiar e orar com ele. Aí diz assim: e levantando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Como eu disse, ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que uma cruz aguardaria ele. Ele já sabia que eles iam enfiar uma lança do lado dele. Ele já sabia a sede, a fome que ele ia passar. Jesus foi horas, foi muitas horas. Eles fizeram de Jesus igual uma bola de basquete, levou ele para um lado, levou ele para Caifás, para Pilatos, depois voltou para um lado e para o outro, tentando julgar ele de madrugada, até amanhecer o dia. Ele passou a madrugada inteira dessa forma. Depois chicotearam, amarraram ele num tronco e bateram nele de chicote, irmão. Eu ouvi dizer que naquela época eles usavam um chicote, tem até um nome, não sei, não lembro o nome, azorrague, eu acho. Ali era tecido, limares de ferro e pedaços de osso, e foi batido. E ele apanhou com aquilo ali. Foi 39 chibatadas, bateram nas costas dele. Quando ele não estava aguentando mais, eles enrolaram um manto nele. Imagina que aquilo ali colou no corpo dele no dia seguinte. Eles arrancaram aquilo ali. Porque quando você machuca, você cola. Eu estava lembrando disso, você machuca, corta com a faca de cozinha, ou qualquer outra coisa, você coloca os paradápicos ali, há uma dor para tirar. Imagina aquele manto na hora que tirou aquilo ali. Isso foi feito com Jesus. Ele passou por tudo isso aí, por quê? Para que um dia nós estivéssemos aqui nesse monte dizendo que ele é bom. Dizendo que ele foi preparar morada para nós. E um dia vai nos buscar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Fizeram tudo isso com Jesus. Deram um murro na cara dele. Cuspiram nele. Bateram nele. Disseram para ele: tu diz que é filho de Deus, então salva-te. Fizeram isso tudo com Jesus. E os discípulos que ele pediu lá para orar com ele, toda hora ele voltava. A Bíblia diz aí: adiantando um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando. Prostou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e assim como eu... Ô, irmãos, isso foi a oração de Jesus lá no jardim, naquela madrugada, naquela noite. Ele disse: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele sabia, como eu disse, ele sabia disso tudo aí que eu falei, ele sabia tudo ele ia sofrer. Ele sofreu por ele ser Deus, por ele ser homem, ser Deus. Ele sabia que ele ia sentir toda essa dor. Ele sentiu a dor dobrado, porque ele sentiu a dor duas vezes. Imagina você, Deus, pela misericórdia e bondade divina, ele nos previu de não saber o dia, a hora e a forma que nós vamos morrer. Que se ele tivesse feito isso, se você soubesse que hora que você ia morrer, o dia,
E a forma que você ia morrer, você ia entender a agonia de Jesus e o sofrimento dele antes da morte. Imagine, você saber, é muito difícil. E por isso ele orou dessa forma. E lá no Evangelho de Lucas, Lucas conta que quando Jesus orava, aqui a gente vai ver, ele orou pela primeira vez, pela segunda e pela terceira vez. A agonia, a aflição, a dor era tanto que juntamente com o suor estava escorrendo sangue. Saía sangue nos polos através do suor. Isso aí é a dor, o trauma do lado por ele ser homem, a dor que ele estava sentindo antes de tudo aquilo acontecer. Mas aí ele permaneceu orando. Aí diz assim: vigiai e orai, porque voltou no versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse Pedro: então, nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, o que a gente entende sobre isso aí? A agonia de Jesus, ele ia lá, orava, ele voltava, ele acordava os irmãos. Imagina a agonia e a dor. Eu entendi que ele queria que ele estivesse orando com ele. Orando junto com ele, no momento que ele mais precisava, ele queria. E às vezes, irmão, muitas das vezes você está assim. Você quer pessoas para estar orando com você. Você está passando uma luta e não tem ninguém. Mas muitas das vezes, assim como Jesus, você vai estar sozinho. Vai ser só você e Deus. Foi Jesus sozinho, os discípulos ficavam dormindo. Ele queria que alguém orasse com ele. Ele pedia, implorava que eles vigiassem com ele, que orassem com ele. Muitas das vezes você vai estar sozinho. Você não vai ter ninguém, você vai procurar alguém para orar com você e não vai aparecer ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é contigo. Aleluia. Ele que intercede por nós. Aleluia. Aí diz assim, glória a Deus. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Irmãos, olha a importância de nós orarmos. Nós aprendemos nessa manhã com Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Olha a importância de nós, da gente levar uma vida com oração. Jesus estava ali sofrendo aquela agonia. Mas nesse finalzinho aqui a gente vê: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Lá no Evangelho, eu volto a dizer, lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que apareceu um anjo, né, apareceu um anjo ali e tentava o consolar. E quando ele orou pela terceira vez, ele pediu para o pai pediu que passasse o cálice sem que ele precisa beber, mas que fizesse a vontade de Deus. E o anjo veio e confortou ele ali. E quando ele orou pela terceira vez, ele orou primeira, segunda e terceira, na terceira vez, quando ele já voltou, a gente vê através desse último versículo, ele voltou mais firme, mais forte. Ele disse, eu volto a ler de novo: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Lá no livro de João, que essa história, você vai ver ela aqui em Mateus, em Marcos, em João, em Lucas, em todos os evangelhos. Você vai ver esse fato. Lá no evangelho de João, a Bíblia conta que ele levantou com tanta força. E quando ele viu o soldado, quando ele manda chamar, eu vou resumir um pouco aqui, porque a história é grande, a gente vai ver mais uma mensagem para encerrar, irmãos. E quando ele levantou ali e chamou os irmãos, é porque o inimigo se aproximava. E lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que quando ele viu lá um exército vindo com corrente, com porrete, com lança, tudo para prender Jesus, ele levantou a mão e disse: quem vocês procuram? Ele perguntou em alta voz: quem vós procurais? Ele falou: se é Jesus Nazareno. Ele falou assim: sou eu. Quando ele fez assim, todos caíram por terra. Aquele exército, não sei, a Bíblia não diz quantas pessoas foi, mas foi muita gente para prender um só homem. Todos caíram por terra. Jesus perguntou pela segunda vez: quem vos procurais? Falou: Jesus. Ele falou assim: eu já vos disse que sou eu. Aí eles vieram, Judas, todos conhecem a história, Judas na frente, o amigo de Jesus, discípulo de Jesus na frente, e com um beijo, foi um sinal que ele deu: aquele que eu beijar, esse é o mestre, esse vós prendeis. E quando ele beijou Jesus, Jesus falou assim: amigo, com um beijo você me trai.
E, irmãos, e Deus tem me falado através desta palavra. Quando Jesus chamou Judas de amigo, ele não estava zombando de Jesus. Jesus não estava zombando dele, porque Jesus, ele é justo, ele é fiel, ele é Deus, ele é santo. Ele não brinca com ninguém. Ele não brinca com o sentimento de ninguém. Jesus é verdadeiro. Ele chamou ele de amigo de verdade. É como se ele estivesse falando com ele. Você me traiu. Você me vendeu, mas você é meu amigo e eu te perdoo. Só que Judas não entendeu. Ele não entendeu o recado. A Bíblia diz aí que logo ele saiu e se enforcou. Mas, embora você tenha feito algo que não agrada o Senhor, Jesus, ele te perdoa. Eu não sei o que você tem feito, talvez nesses últimos dias que nós estamos vivendo, sem congregar no templo, talvez você tenha esfriado na fé, ou até desviado, feito coisa que não tem agradado o Senhor, mas o Senhor é contigo. Não deixe o diabo colocar na sua mente que para você não tem jeito, porque Judas traiu Jesus. Jesus chamou ele de amigo. Jesus ali estava disposto, pronto para perdoar ele, para ele ser salvo. Mas ele não entendeu. Entenda o recado de Jesus. Entenda a palavra de Deus nesta manhã no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá no livro de João. Perdão, irmão. Lucas, no capítulo 18, para a gente ver uma mensagem aqui. Semelhante a essa. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluia. Irmãos, isso aqui foi uma parábola que Jesus contou. E nesta parábola, ele conta a história de um juiz iníquo. Que iníquo significa aquela pessoa perversa, aquela pessoa que não respeita, aquela pessoa que é injusta. E a Bíblia diz aí que esse homem, esse juiz, ele não temia a Deus e nem homem nenhum, ele não importava com nada, ele era a lei. A palavra era dele, ele não importava com nada. E tinha uma mulher que ela tinha uma causa que precisava ser resolvida. E ela foi até esse juiz e pediu para que ele julgasse a causa dela. E a Bíblia diz aí que por um tempo, no versículo 4, e ele por algum tempo não a quis atender. Talvez você tenha orado a Deus, nós vamos aprender através dessa palavra. Talvez você tenha orado a Deus, pedindo a Deus uma causa que está travada, não sei, pedindo a Deus uma bênção, uma resposta, e tem demorado, tem meses, talvez até anos, mas eu quero te dizer através dessa palavra, não esmureça, não entristeça. Essa parábola, ela nos ensina a não esmurecer, não entristecer, porque Deus, ele é contigo. Deus vai julgar a sua causa. Ele diz assim: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me oportuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha me molestar. O que quer dizer isso aí, irmão? O que quer dizer isso aí? Talvez você tenha até parado de orar. Já orou tanto que já até desistiu. E isso é a intenção do diabo. É fazer você desistir. É fazer você não crer mais na sua oração. É roubar a sua fé. Esse dia nós até comentávamos. A intenção do diabo é roubar a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu roubar a sua fé, você não vai orar mais. Muito menos vir aqui subir no monte. Amém? Aí, o juiz disse que não temia a Deus, mas todavia aquela mulher, para ela
não ficar me oportunando, eu vou julgar a causa dela. Então ele queria ficar livre dela. Aí diz assim, então disse o Senhor consigo, considerarei no que diz esse juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora seja demorado defendê-lo. Então, irmão, embora seja demorado, não desiste de orar. Ora, persevera. Como assim? Fala com Deus. Você já pediu Deus? Eu já pedi o Senhor tantas vezes, Senhor. Eu estou aqui mais uma vez. Eu dobro o meu joelho mais uma vez para pedir ao Senhor a mesma coisa. Não é nada novo, Senhor. É aquilo que eu te pedi há anos atrás. Faça isso, irmão. Deus tem tantos dias, já tem meses, já tem anos, que eu estou pedindo ao Senhor e nada acontece. Então, faça. Jesus disse igual essa mulher, com esse juiz iníquo, faça com Deus, assim como essa mulher fez com o juiz. Aportuna o trono da graça, não esmureça, não desista do seu sonho, dos seus projetos, daquilo que você deseja, irmão. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, que for da vontade dele, ele nos ouve. E se é que ele nos ouve, ele vai nos entender. Como diz no começo da mensagem aqui, no versículo que foi lido lá no livro de João 15, tudo aquilo que nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, ele vai nos conceder. Você tem pedido no nome de Jesus e não tem obtido a resposta. Então pede de novo, fala mais vezes. Jesus ensina dessa forma. Aí diz assim, digo-vos que depressa fará justiça, contudo, quando vir o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então, quando Jesus promete aí que Deus vai, ao contrário do juiz, se você perseverar, ele depressa ele vai resolver isso aí que está travado. Creia nisso. Talvez você tenha orado, mas não tenha crido na resposta. Então, creia nisso aí que o Senhor vai te atender, irmão. Aí ele diz assim, e quando o Filho do Homem, quando Jesus vir na terra, será que vai achar fé na terra? Será que o dia que Jesus, ele resolver julgar a sua causa, será que ainda ele vai te achar orando? Será que ele vai ainda te achar crendo? Ou então quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, será que ele vai te achar cultuando o Senhor, indo na igreja, louvando a Deus, glorificando o Senhor? Aleluia. Aleluia. Então, irmão, eu deixo essa mensagem aqui. E que o Espírito Santo de Deus ele possa falar mais no coração de cada um de vocês e também no meu. Amém? Vamos orar. Aleluia, Deus. Obrigado por essa palavra. Deus, louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, eu agradeço, Senhor, meu Pai, pelo privilégio de fazer parte do ministério de Jesus aqui na terra. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão que saiu do conforto da sua casa para estar aqui hoje, meu Pai, neste monte, neste sol, meu Pai, orando, meu Pai, ouvindo a Tua palavra, meu Pai, com todo temor e humildade, meu Pai. Em nome de Jesus, responda, Pai, a partir de hoje, as orações dos seus irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus, que hoje, ó Deus Pai, todos venham voltar a orar com mais fervor, com mais crença, com mais animosidade, com mais esperança e com mais disposição. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, faça com que todos venham descer deste monte hoje, fortalecidos, cheios de amor, de alegria, de esperança, de graça e de paz. Que a alegria do Espírito Santo possa invadir, meu Pai, cada coração nesta manhã de domingo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, não deixe ninguém descer daqui hoje da mesma forma que subiu, meu Pai. Que todos venham descer daqui cheios, sim, do poder do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos o Senhor, nos conceda, meu Pai, uma ótima semana. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, pedimos o Senhor, meu Deus, que esta semana que se inicia venha ser melhor do que todas as outras, meu Pai, na presença do Senhor. Pai, nos conceda a graça do Senhor, meu Pai, porque a Tua graça nos basta, meu Pai. Deus querido e amado, talvez os Teus filhos tenham pedido coisas
coisas que não vai passar daqui, meu Pai. Mas nós oramos em concordância e pedimos o Senhor, meu Pai, convence cada coração que a graça do Senhor nos basta. Que a graça do Senhor é tudo aquilo que dependemos, que precisamos, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Se há alguém no meio de nós enfermo, meu Pai, que nesta manhã o espírito da enfermidade bata em retirada em o nome de Jesus. Pai, não deixa ninguém sair, descer daqui oprimido, doente, ó Pai. Em nome de Jesus, quem subiu doente, venha sair, descer curado. Quem subiu aqui oprimido, ó Pai, venha descer daqui liberto, meu Pai. Pai, toca nessa pessoa que toma remédios para dormir, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome. Cura, meu Pai, o teu filho, a tua serva. Meu Deus, dê força, esperança e vigor para glorificar e adorar o nome do Senhor. Nós oramos e te louvamos e te agradecemos, meu Pai. Oramos em concordância e cremos na resposta, meu Pai. Que seja feito o teu querer e a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo mundo diz amém. Aleluia.